Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite para o Ebert, para a Vera, para a Dora, para a Cida, Marilísia, para a Élida. Estão chegando, vamos esperar mais 2 minutos. Dá tempo para o pessoal também conseguir entrar e a gente já começa, tá? Bom, já deu tempo aí do pessoal entrar. Acho que a gente começa, o pessoal vai pegando também depois daqui a pouco. Boa noite a todos vocês. Obrigado por estarem aqui junto com a gente nesse momento, nessa noite, para a gente poder falar mais um pouquinho do Evangelho. É muito legal ter a participação de todos vocês e, de novo, eu sempre gosto de agradecer ao Ricardo, a Giane, ao Maria Amélia pela oportunidade. Então, a gente está nesse momento de Covid, de tantas atribulações, ter uma ferramenta como essa, de poder levar palavras para poder confortar, para poder ajudar nesse momento que a gente está passando, que é diferente de tudo que a gente já viu até agora. Então agradeço demais por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje e de poder falar um pouco com vocês hoje sobre o Evangelho, sobre a mensagem dos Espíritos e principalmente sobre os ensinamentos de Jesus. Então, para a gente poder começar, vamos fechar os nossos olhos, respirar, inspirar, expirar, e que a paz do Mestre ela nos envolva e que ela permaneça conosco nesse nosso encontro, nessa noite, e que a paz do Mestre ela nos conforte e que ela também nos traga auxílio nesse momento que estamos vivendo. Que assim seja. Bom, hoje é um tema bem legal da gente falar. A gente está falando do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sede Perfeitos, e hoje a gente vai falar do item 11 do capítulo 17, que chama Cuidar do Corpo e da Mente. Hoje
no tema a gente vai falar das relações entre o corpo físico, entre o espírito e a importância de cuidar de ambos, né, para que a gente possa manter o equilíbrio e que a gente possa, com isso, ter uma qualidade de vida enquanto estamos aqui encarnados, tá? Eu vou falar um pouco de vocês, a passagem é um pouco extensa, então eu não vou ler a passagem, mas eu vou começar pelo primeiro ponto da passagem, da mensagem dos Espíritos, que diz assim, esse primeiro ponto, ele traz duas correntes filosóficas que elas são opostas, né, sobre o entendimento sobre o corpo e sobre o espírito. A primeira corrente que eles citam na passagem é sobre os ascetas. E aí os ascetas são aquelas pessoas que elas não valorizam o corpo. Elas acreditam que o corpo não tem nenhum valor, o corpo não tem nenhum significado. Então muitas vezes elas acabam renegando o próprio corpo físico, porque para essas pessoas o mais importante é cuidar da alma, é cuidar do espírito. Então, elas sobrepõem, a prioridade delas é somente com o espírito ou com a alma. E dentro desse grupo, dessa corrente filosófica dos ascetas, a gente vai encontrar aquelas pessoas que acabam fazendo penitências ou que acabam fazendo o que a gente chama de mortificações, que são aqueles golpes que as pessoas acabam se ferindo no próprio corpo, porque elas acreditam que fazendo isso, de uma certa forma, elas estão se purificando. Então é através dessa dor, desse sofrimento do corpo físico, elas conseguem fazer a depuração do espírito. Tá? Então, por isso que a gente vê em algumas religiões, em algumas partes do mundo, aí, pessoas que ainda mantêm. Nós não julgamos, porque é a crença de cada um, mas a gente vai discutir aqui ao longo desses 50 minutos se realmente é importante cuidar só do corpo, se realmente o mais importante é cuidar do espírito, ou se existe um outro caminho, se existe uma outra forma da gente ter esse bem-estar, essa qualidade de vida enquanto encarnados. A outra corrente que se traz são os materialistas, que aí é o oposto dos ascetas. Para eles, o mais importante é o espírito. No caso do materialismo, o mais importante para aquele materialista, e aqui aquele materialista mais radical, mais extremista, que não acredita em nada a não ser a matéria, ele só ele desconhece e renega qualquer tipo de vida ou qualquer coisa que possa existir pós-morte. Então, para estes, realmente, a vida ela cessa no momento que acabou o fluido vital, que o coração parou de bater. Então, para essas pessoas, o mais importante é cuidar do corpo físico. Elas não têm nenhuma preocupação com o espírito, até porque elas não acreditam, né? E nem por isso elas são pessoas ruins, elas têm uma crença diferente. Mas ainda assim, dentro dessa crença do materialismo, elas podem tentar fazer o melhor que elas entendem que é possível. Mas para elas querem viver a vida, querem viver o hoje, querem viver agora, querem viver a matéria e desfrutar de tudo que a matéria pode oferecer para eles. Tá? E aí, nesse ponto, cabe uma primeira reflexão para nós, né? Porque a gente viu duas correntes filosóficas, uma que vai colocar em primeiro lugar, ou dar a prioridade ao espírito, uma outra corrente filosófica que vai priorizar o corpo físico. E a primeira reflexão e nós? Em que caminho nós estamos hoje? Cada um de vocês que estão aí me assistindo, vocês hoje priorizam o corpo físico? Priorizam o espírito? Ou pode ter alguns que não priorizam nenhum nem outro, né? Não tem, acabam dando a mesma importância ou não dando importância nem para o corpo físico e nem para o espírito, né? Então a gente encontra esse grupo de pessoas, e esses três grupos de pessoas. E a primeira reflexão
que nós estamos fazendo? Qual é a nossa prioridade? Tá? O Emmanuel, ele fala no livro que chama Roteiro, no capítulo 1, e eu acho que é bem legal essa passagem, que ele fala a relação do corpo físico. E ele diz assim, no capítulo ele diz que o nosso corpo físico ele é um santuário, onde devemos cultuar a alma, e fala da importância do valor do corpo físico, porque o corpo físico ele é um instrumento da nossa existência corporal, e que quando estamos nesse corpo, precisamos dar a ele a importância real. Então o Emmanuel já começa a dizer para a gente como é que é essa relação entre corpo físico e espírito. O que é que a gente pode priorizar, o que é que a gente pode fazer. E isso é realmente muito importante, porque enquanto estamos aqui encarnados, nosso corpo físico ele vai ser o nosso veículo para que a gente possa trabalhar e para que a gente possa executar todo o nosso planejamento que foi feito na espiritualidade aqui. Então, é importante o corpo físico, sim, ele é muito importante para a nossa caminhada, para essa nossa jornada. E aí uma outra coisa bem importante é que existe um ditado antigo, né, que diz que é a questão do mente sã e corpo são, né, que a gente vai falar do bem-estar, o bem-estar da mente e o bem-estar, e quando a gente fala mente, a gente está falando do espírito, e a questão do corpo. Então, assim, a gente realmente precisa ter esse equilíbrio. Tanto o corpo físico como o espírito, eles precisam estar em equilíbrio. Vocês vão ouvir várias vezes eu falar essa palavra equilíbrio, né? Eles precisam trabalhar em conjunto, juntos, estarem equilibrados. Tá? E aí, Joana de Ângeles, ela também fala numa passagem do livro, que eu acho que é bem interessante para a gente entender essa questão do corpo físico, que ela fala assim para a gente. No livro Integral, ela diz que saúde é o estado do que é são, do que tem funções orgânicas regulares. Saúde, no livro, a Joana diz que é um tripé, que é o bem-estar psicológico, a satisfação econômica e o equilíbrio orgânico. E é importante falar que, por exemplo, para a ANS, uma pessoa saudável, uma pessoa que tem saúde, não é uma pessoa que não tem doença. Vai muito mais além. O fato de eu não estar doente não significa que eu sou uma pessoa saudável, que eu tenho saúde, significa que eu não tenho uma doença, mas ainda assim não significa que eu sou saudável, tá? Que eu sou uma pessoa que tem uma saúde em dia, tá? E falamos do corpo físico, e aí a gente começa a entender um pouco também da relação do nosso espírito com esse corpo, né? Então, o corpo, ele vai ser um veículo? Ele é um veículo para a gente? Sim, o corpo ele é um veículo para a gente. Mas é importante também a gente entender, muitas vezes a gente fala dentro da própria doutrina que o nosso corpo ele é uma prisão para o espírito, né? E quando a gente quer dizer isso, é porque o espírito, enquanto consciente, em estado consciente, como eu estou aqui agora falando com vocês, ele não consegue fazer a sua expansão. Então é nesse sentido que a gente diz que o corpo acaba sendo uma prisão. Porque quando a gente está no estado inconsciente ou quando a gente está dormindo, o nosso espírito ele tem a capacidade de se expandir e aí com certeza ele consegue visitar o plano espiritual e vai lá para estudar, vai lá para trabalhar, vai lá para ajudar, vai lá para se desenvolver e quando volta, todo esse aprendizado, tudo isso que foi feito na espiritualidade, de alguma maneira acaba ajudando no nosso estado consciente. Nem sempre lembramos de tudo, na maioria das vezes não lembramos de nada, mas o mais importante não sou eu no estado consciente lembrar, sou eu no estado inconsciente, porque está gravado lá no meu inconsciente. Então o meu espírito
Ele recebeu todos os aprendizados, todas as lições, e ele vai poder colocar isso em prática enquanto consciente. Não precisamos lembrar, tá? Mas podemos praticar. Legal? Então, a gente falando nesse conceito e falando de cuidar do corpo, quando a gente fala de cuidar do corpo, existe também uma pesquisa que é muito interessante, que diz que o ser humano ele come 5 vezes mais do que ele necessita para viver. Tamanha vamos dizer assim, o desequilíbrio que algumas pessoas têm. Então, assim, entender o quanto é importante se alimentar, ter uma alimentação saudável, né? Ela é importante. Mas não basta só também você ter uma alimentação saudável. É preciso se hidratar também e também fazer exercícios físicos, né? São os cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo físico. Fazer exercício ajuda bastante. Quando a gente faz exercício de forma regular, e aí vale qualquer exercício, uma caminhada, qualquer tipo de exercício, o mais importante é que o exercício ele seja prazeroso para você, algo que você goste de fazer e que faça de maneira regular. Fazendo isso, toda essa química que fazer atividade física ela gera no nosso corpo, e isso, né, através de pesquisas é comprovado, quando a gente se exercita, a gente tem sim, né, hormônios que trabalham de uma maneira diferente, e isso ajuda até na nossa capacidade cognitiva, aumenta a nossa capacidade cognitiva. Então é importante demais a gente fazer exercício. O importante é não cometer excessos, né? Tudo, e aí a gente vai falar muito aqui ao longo desse tempo que a gente vai estar junto aqui, tudo que é feito em excesso, tudo que a gente vai fazer em excesso, vai ser prejudicial. Então, com o exercício, com a água, com a alimentação, não é diferente de tudo que a gente está falando aqui, tá? Então, lembrando que dentro desse nosso corpo, desse nosso uniforme que nos foi dado, é muito importante a gente cuidar dele, dar a devida atenção a ele, porque ele que permite que a gente possa realmente executar tudo que veio planejado para a gente, né? E quando eu não cuido desse meu corpo, e quando eu vou renegar, eu vou negligenciar esse meu bem-estar, essa minha saúde do meu corpo físico, isso tem impactos dentro da nossa própria jornada espiritual. Porque às vezes a gente veio aqui com um plano de ficar um tempo encarnado para poder fazer tudo aquilo que a gente se comprometeu. Mas devido aos maus tratos ao corpo físico, a gente acaba desencarnando antes, né? A gente não cumpre aquilo que foi combinado na espiritualidade, né? Então, assim, é muito importante o corpo estar bem. Nós temos o corpo com uma saúde, ter um corpo muito saudável, tá? E além disso, além de cuidar do corpo, e aí acho que o primeiro passo para você cuidar do corpo é você aceitar o corpo que você tem. Aí a gente começa a ter pessoas que não se aceitam com o corpo que tem, com as imperfeições que possam ter. Mas a gente esquece que o corpo físico que a gente tem hoje, esse nosso uniforme, ele foi escolhido pela gente mesmo, tá? Lá na espiritualidade. Então, assim, a nossa aparência física, as nossas imperfeições, elas foram todas combinadas na espiritualidade, mas a gente não lembra. E muitas vezes a gente não se aceita. E aí, essa não aceitação vai gerar dor, vai gerar frustração, gera sofrimento. E aí a gente não consegue cuidar bem, porque a gente não se aceita, a gente não se sente bem. Se eu não me sinto bem, como eu vou tratar bem desse corpo, desse uniforme, desse veículo que me foi disponibilizado? Então é importante a gente ter a consciência. Não importa se é alto, se é baixo, se é um pouco, se é magro, se é gordo, tanto faz. Se a gente tem alguma limitação física, isso não importa. O importante é a gente se aceitar do jeito que é. E aí, a partir daí, tratar bem desse nosso corpo.
Existem pessoas que não conseguem se olhar no espelho. Elas não se aceitam, não conseguem nem olhar no espelho. Tá tudo bem, mas essas pessoas precisam também entender que aceitar-se do jeito que é você também respeitar e honrar sua própria história. Respeitar e honrar suas próprias escolhas. Né? Então é muito importante a gente se aceitar como é e fazer o melhor que a gente pode fazer com esse nosso corpite aqui. Certo? E aí, quando a gente começa a se aceitar, a gente aceita toda essa parte do corpo e das nossas possíveis limitações, a gente também acaba com essa dor, com esse sofrimento, com essa incongruência, com essa frustração, né? Porque se a gente não se aceita, a gente acaba indo para o caminho da distração, né? E aí a distração, eu digo, não me aceito, então eu vou beber para me distrair, eu vou comer para me distrair, eu vou ficar grudado no celular para me distrair, eu vou usar drogas para me distrair. A distração, eu não me aceito e vou buscar uma fuga através da distração. E isso acaba nos tornando suicidas involuntários. Porque a gente está fazendo mal para a gente, mas nem sempre a gente tem essa consciência de que isso que a gente está fazendo é um mal. Mas vai fazer esse mal para a gente e não vai nos permitir poder colocar em prática tudo aquilo que a gente planejou. Né? E aí, em alguns momentos, a gente passa até ter mais dor, até ter mais sofrimento, porque até então a gente é um corpo sem doenças, mas eu não me aceito. E aí, a partir do momento que eu não me aceito, e aí posso maltratar o meu corpo, é um corpo que eu não me aceito e também é um corpo que a partir daí pode apresentar algum tipo de doença física, tá? E aí nos prejudica. E a gente não pode ter isso. Então o mais importante é se aceita como você é e trata bem do seu corpo da melhor maneira que você puder. Se alimente bem, se hidrate bem, faça exercícios físicos regulares, porque o seu espírito agradece. Tá? Nós vamos poder deixar o nosso espírito praticar e fazer tudo aquilo que ele se comprometeu em fazer, tá bom? Então nada de excesso de comida, excesso de bebida, excesso de água também faz mal, todos os excessos de drogas, as drogas lícitas, as drogas ilícitas, aí as drogas lícitas também pode ser remédio, não também cometer o excesso de tomar remédio demais, tomar remédio por qualquer coisa, tá? Isso tudo acaba se transformando num excesso. E aí, esse mau hábito que a gente tem, essas distrações que a gente tem, elas acabam virando vício. Elas começam como distrações, vão virando um mau hábito, e aí depois elas entram no estado de vício. E aí quando a gente entra nesse estado do vício, aí já não é mais possível sair sozinho. É o momento de pedir ajuda. Porque a gente já não consegue ter essa relação do interno com o externo, a gente já não consegue mais. Aí a gente vai precisar mesmo de uma ajuda externa para poder resolver as nossas questões internas. Tá? Então é muito comum a gente dizer que um vício começa por uma distração, pelo mau hábito, e aí leva-se em consideração também que alguns de nós traz de outras vidas já algumas tendências ou traz para essa existência algumas provas que precisam ser encaradas e aí e uma delas pode ser realmente essa questão de como lidar com essa predisposição ao vício. Então é muito importante que a gente cuide muito bem do nosso corpo, tá? Lembrando sempre que nós somos resultado das nossas próprias escolhas, tanto enquanto espiritualidade, como aqui também. Então é a escolha da distração, é a escolha de comer mais, de comer menos, de comer errado, de beber um pouco a mais, enfim, de cometer qualquer tipo de excesso, de ir além na prática do exercício físico, usar substâncias que a gente entende que podem ajudar, mas prejudicam também. Então, o papel é não julgar. Nós não julgamos, mas precisamos entender
que nós somos resultados das nossas escolhas, inclusive da aparência que nós temos hoje. Tudo bem? Vamos então evitar esses prazeres momentâneos, né? Essas distrações. E agora a gente precisa entender que eu, com meu corpo em equilíbrio, com meu corpo bem cuidado, bem tratado, a gente entra na questão do quê? Do espírito. E aí é importante dizer que quem anima esse nosso corpo é o nosso espírito. É através da vontade do espírito que o corpo vai executar todas as funções que lhe são exigidas ou que lhe são pedidas. Exemplo, eu vou levantar minha mão, então esse movimento é da vontade da minha mente, do meu espírito em levantar a mão. Então, o nosso espírito, ele, através de sua vontade, vai imprimir no corpo físico aquilo que precisa ser feito. É a prática das coisas do dia a dia. Tá? Então, e além de tudo isso, é ele quem vai animar esse nosso corpo físico. Tá? Ótimo. Beleza? E aí, a gente precisa entender que quando a gente fala de espírito, a gente está falando de mente, a gente está falando de uma outra coisa importante, que são os pensamentos. Nós somos os nossos pensamentos. Então, além de imprimir a vontade por corpo físico, o espírito, ele detém todos os nossos pensamentos. Bons ou ruins, independente. Mas devemos lembrar que o pensamento ele tem uma força tamanha. Né? E aí a gente pode começar aqui a exercitar dizendo, como é que será que está o meu equilíbrio do espírito? É simples. Como andam os seus pensamentos? Qual é os pensamentos que te acompanham na maior parte do dia? São pensamentos de paz, pensamentos de amor, pensamentos de caridade, pensamentos de ajudar ao próximo, ou são pensamentos de dor, de sofrimento, são pensamentos egoístas, são pensamentos extremamente individualistas. Quais são os pensamentos que te acompanham? Vocês já vão entender como anda o equilíbrio do espírito. Para alguns, cuidar do equilíbrio do corpo físico é mais fácil do que do próprio espírito. E para alguns é mais fácil cuidar do equilíbrio do espírito do que do corpo físico, porque a gente também não pode esquecer que o nosso corpo físico, ele também tem instintos, né? Nós trazemos alguns instintos nesse nosso mundo de matéria, esse mundo mais da carne, muito mais voltado para o ser humano, mas para o animal aqui, a gente ainda tem alguns instintos. E esses instintos eles também podem aparecer. E algumas vezes, se o espírito não estiver em equilíbrio, esses instintos eles acabam ainda mais por desequilibrar o próprio espírito. E aí, dando um exemplo, eu tenho uma compulsão por comida, enquanto eu estou com o meu espírito em equilíbrio, talvez eu consiga controlar. A partir do momento que eu não estou equilibrado com o meu espírito, o meu pensamento também, ele acaba, de alguma forma, por contribuir. Às vezes a gente desconta na comida e nem percebe o quanto está comendo. Aí a gente vê o instinto mais o desequilíbrio do espírito trabalhando em conjunto, porém com um resultado ruim para todos nós, né? Então temos que tomar muito cuidado. E aí a gente precisa realmente entender essa questão do eu espírito, né? Na verdade, nós não somos, não é um corpo que tem um espírito. Na verdade, é um espírito que está em um corpo para poder praticar, para poder exercer, para poder fazer e para poder aprender tudo aquilo que ele precisa fazer nessa existência. Tá? E então, quando a gente olha aqui, a gente vê que essa consciência da gente mesmo, essa consciência do espírito,
ela vai chegar para todos nós em algum momento da nossa vida. O importante é que ter essa consciência do eu espírito, ela pode ser aos 20, aos 30, aos 50, 70, talvez não seja nem nessa encarnação que nós tenhamos esse conhecimento do eu espírito, esse entendimento do eu espírito, né? Desse nosso chamado de realmente refletir, de entender de que nós, enquanto espíritos, né, nós temos toda uma responsabilidade e a gente tem toda um plano para poder executar, para poder fazer, né? E aí, quando a gente entende isso, a gente acaba entendendo uma coisa muito importante para a nossa vida, que é a questão do propósito que a gente tem para a nossa vida. Porque muitos de nós podem passar a vida sem entender exatamente o objetivo, o propósito, ou a razão da vida, né? Às vezes a gente acaba vivendo a vida de uma maneira um dia após do outro, e aí a gente acaba tão preso nos problemas, ou então a gente acaba deixando que esses nossos pensamentos que nos desequilibram, eles estarem tão no comando da nossa vida, do nosso dia a dia, que a gente não consegue ter esse discernimento, né, de que realmente a gente, enquanto espírito, a gente tem um propósito. Talvez a gente não entenda todo esse propósito, mas a gente começa a entender. E quando eu tenho essa dimensão, e eu passo dessa questão do eu frustrado, ou da questão do sofrimento, do desequilíbrio, e aí eu começo a entender que eu sou um espírito que estou em busca de evoluir, que eu sou um espírito que estou em busca de aprender, que eu sou um espírito que vim aqui para passar por várias lições e algumas provas. Quando eu entendo e passo desse grau de frustração para esse grau de busca, e aí dizer, não, eu quero então realmente fazer alguma coisa de diferente, eu realmente sinto que posso fazer mais, que posso entregar mais do que venho fazendo. Esse sentimento de busca, ele desperta na gente a questão da maturidade. E aí a gente vai entendendo nessa busca, a gente vai entendendo um pouco mais desse nosso propósito, a gente começa a ter uma maturidade do nosso pensamento, uma maturidade das nossas ações, das nossas atitudes, e a gente vai realmente caminhando nessa jornada evolutiva. E a partir daí, a gente vê que a gente começa a melhorar. E aí a gente começa realmente a ver resultados diferentes na nossa vida. A gente começa a ver que toda aquela questão da frustração, eu me sinto com mais energia, eu sinto com mais disposição, e a gente vê que as coisas começam a trabalhar, parece que também junto com a gente, colaborando com a gente. Quando a gente não tem essa consciência, parece que tudo joga contra a gente, parece que a gente está remando contra a maré, ou a gente rema para o lado e o mundo rema ao contrário daquilo que a gente está remando. Mas aí a gente também tem que refletir, entender se não é a gente que realmente está indo na direção errada. E quando a gente começa a entender, as coisas elas começam a ter um significado diferente para a gente. Mas o meu pensamento, ele é extremamente importante para que tudo isso aconteça. Uma coisa que a gente não pode se esquecer é que pensamentos bons ou ruins vão nos trazer frutos ou espinhos. Já quem está na doutrina do tempo sabe que a gente vai colher aquilo que a gente está plantando. E os nossos pensamentos são sementes que a gente vai plantando todos os dias no nosso ser, na nossa cabeça, no nosso cérebro. E com certeza todos esses pensamentos, eles vão germinar e eles vão dar frutos ou espinhos para a gente. E aí, de novo, é a questão das escolhas. Nós escolhemos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Algumas escolhas podem até ser involuntárias, mas nós somos resultado das nossas escolhas.
E o mais importante da gente lembrar é que todas as escolhas, elas realmente são feitas por nós. Nós temos o livre-arbítrio. A espiritualidade jamais vai tomar uma decisão, vai fazer uma escolha por nós. Podem estar aqui, ao nosso lado, agora, podem tentar nos ajudar de uma maneira indireta, mas todas as decisões que nós vamos tomar na nossa vida, todas as escolhas que nós vamos fazer na nossa vida, são com base naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito e naquilo que eu quero. Então é muito importante a força do pensamento para a gente. Tá? E aí, eu acho que, falando um pouquinho dessa história, da questão das nossas escolhas, desse nosso aprendizado, de tudo que a gente está falando, para a gente entender, e eu acho que para vocês já ficou claro, como ficou para mim quando eu estava fazendo também o tema de hoje, que tão importante quanto cuidar do nosso corpo físico, é extremamente importante cuidar do nosso espírito, né? Da nossa mente, do nosso espírito. E entender que corpo e espírito, eles precisam trabalhar juntos. Juntos. Por mais que o espírito comande o corpo físico, trabalham juntos. E é muito importante que o nosso corpo físico, esse nosso veículo, esse nosso uniforme, ele esteja preparado da melhor forma possível, da melhor maneira possível, para que eu, espírito, possa então praticar, aprender e evoluir nessa nossa existência. Tá? Então é muito importante cuidar do corpo e cuidar do espírito também. Tá? Trabalhando junto se vai mais longe. Tá? E aí tem uma frase muito legal do Emmanuel, que eu gosto de falar, e eu acho que eu quero dividir com vocês, que ele fala assim, para finalizar isso que eu estou conversando com vocês aqui. Devemos cuidar do corpo humano como se fosse viver eternamente, e do espírito como se fosse desencarnar amanhã. Ou seja, devemos cuidar porque o corpo tem uma vida muito longa, e nós precisamos aprender cada vez mais, melhorar cada vez mais, porque realmente a gente não sabe quanto tempo a gente permanece. E quando a gente tem esse instinto de realmente de querer a cada dia ser melhor, a cada dia fazer melhor, a cada dia poder realmente praticar o bem, a gente está evoluindo, a gente está assim nos ajudando, né? E o nosso espírito nos agradece. Beleza? E eu quero, antes de terminar, contar uma historinha para vocês. Gosto muito de história, então já perceberam que eu sempre gosto de trazer umas histórias nas minhas palestras aqui, hoje não é diferente. E eu procurei uma historinha para poder exemplificar um pouquinho também dessa questão de como a gente trata o corpo e trata o espírito. Essa historinha diz assim: conta uma história que um espírito, ele estava próximo de reencarnar, né? E aí ele começou a ficar ansioso, começou a ficar preocupado, né? E como é que vai ser, como seria tudo. E então, diante dessa ansiedade, diante dessa preocupação, ele foi procurar um dos seus mentores para pedir conselho, né? Para pedir uma palavra de paz, uma palavra de conforto, né? Uma palavra que pudesse tirar ele desse estado de ansiedade, desse estado de preocupação, né? E aí ele sentou com o mentor, e o mentor dele começou então, com muita paz, com muita serenidade, a fazer alguns esclarecimentos. Disse o mentor ao espírito: você receberá um corpo, você pode gostar dele ou odiá-lo, mas ele será seu, enquanto durar seu tempo no plano terrestre. Você fará um aprendizado. Você está inscrito por tempo integral numa escola informal chamada vida. A cada dia nesta escola, você terá a oportunidade de aprender lições. Você pode gostar das lições ou achá-las estúpidas ou irrelevantes.
Não existem erros, apenas lições. Crescer é um processo de tentativa e erro, experimentação. Os experimentos fracassados são parte do processo, tanto quanto o experimento que efetivamente funciona. Uma lição será repetida até que seja aprendida. Uma lição lhe será dada, apresentada de formas variadas, até que você a tenha aprendido. Quando a tiver aprendido, você poderá passar à lição seguinte. O aprendizado nunca termina. Não há parte da vida que não contenha suas lições. Enquanto você estiver vivo, haverá lições a serem aprendidas. Lá não é melhor do que aqui. Quando o seu lá tiver se tornado um aqui, simplesmente obterá um outro lá, que novamente parecerá melhor do que aqui. Os outros são meramente seus espelhos. Você não pode amar ou odiar algo em outra pessoa, a menos que isso reflita algo que ama ou odeia em si mesmo. O que você faz da sua vida é escolha sua. Você possui todas as ferramentas e recursos de que precisa. O que fará com eles depende de você. A escolha é sua. Suas respostas estão dentro de você. As respostas às questões da vida estão dentro de você. Tudo que você precisa fazer é ver, ouvir e confiar. Você se esquecerá de tudo isso. Você poderá se lembrar quando quiser. Acho a história bem legal e nos ajuda a entender um pouquinho dessa nossa relação corpo, espírito, das nossas escolhas e de como ter um equilíbrio, ter uma vida saudável é importante para que a gente possa colocar tudo isso que a gente se programou em prática. E o mais importante, que a gente possa passar pelas lições, pelos aprendizados e que a gente possa, nessa nossa jornada que é eterna, ter o melhor resultado. Que a gente possa aproveitar essa nossa existência ao máximo. Tanto através do corpo físico, quanto do nosso espírito. Certo? Quero finalizar com vocês aqui com uma oração que eu gosto bastante, uma oração de São Francisco. Então, nesse momento, eu quero agradecer a todos que participaram, todos que estão aqui com a gente nesse momento, que de alguma maneira esse nosso bate-papo, essas nossas palavras, elas possam contribuir para a evolução de cada um de vocês, que essas palavras elas possam de alguma maneira tornar a vida de vocês melhor, que possa de alguma maneira ajudar a diminuir a dor, o sofrimento, e que ela possa levar muita fé, muita esperança e muita confiança em vocês mesmos e nos desafios que nós temos da nossa existência. Dito isso, peço a todos que fechem os olhos, acalmem o coração, respirem, muita bondade, muita humildade, humanidade e amor, e que quando expirar, expire toda a dor, o sofrimento, tudo aquilo que nos incomoda, e acalmando o nosso coração, acalmando a nossa mente, visualizando, sentindo, pensando o Mestre Jesus. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio,
que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês. Não saiam daí. O Ricardo vem na sequência para continuar falando do que a gente conversou aqui e passar mais recados da casa para vocês. Fiquem com Deus, fiquem em paz e que vocês possam passar por esse momento de turbulência da melhor maneira possível, com muito amor, com muita paz e junto da família, que é tão importante para a gente. Muito obrigado.